Olá, pessoal, tudo bem? Bom, dizendo como que está acontecendo a conexão, tá tudo tranquilo. Hoje, como a gente tinha comentado, quero dar boa noite a todos que estão chegando aqui na live, a todos que estão se conectando, Alessandro querido, Estela, Rosa, a Cris, a Beta, Tati, a Velena querida, Marcos Sabá, um abração, meu querido. A Pamela, a Lieide, Deia querida, todos que estão aí juntos, certo? Eu vou deixar a Débora Rufo, abração para você também. E Andréia, queridona, quero deixar registrado aqui meu agradecimento a todos vocês que estão me acompanhando aqui nessa live de hoje. Alguém só me dá um ok como é que tá o som, está tranquilo aí, certo? E eu ia fazer a transmissão pelo Instagram e ao mesmo tempo pelo meu canal lá no YouTube, certo? Mas como tem algumas interferências agora de live, assim, não está conectando lá. Então, logo na sequência, eu vou deixar o vídeo salvo, vou colocar lá no meu canal no YouTube também. Quem ainda não me segue lá, quem ainda não me acompanha, Denis Mapelli, só procura isso no YouTube, já tem meu canal com alguns vídeos que eu disparo, que eu coloco lá toda semana, certo? Vou deixar o vídeo salvo também depois à disposição no Facebook, para aquelas pessoas que não têm Instagram, todos os meus seguidores que eu tenho lá no Facebook, que eles consigam acompanhar lá também. Marcela, queridona, beijo, bem-vinda, que bom que está aqui comigo. O que acontece? Essa proposta, então, de fazer as previsões do mês, certo? É uma proposta que já vem há algum tempo que eu estou planejando o desenvolvimento dela e eu achei bem oportuno, bem importante a gente começar sempre o mês tentando entender e fazendo essa previsão de como se preparar para tudo aquilo que nos tem pelo caminho nesse próximo mês. Então a minha proposta todos os dias primeiro, mais ou menos nesse horário, 19h30, nos meses que a gente não vai ter feriado no dia primeiro, eu pretendo fazer lá pelas 20, 21h30, certo? Que é quando a gente está mais tranquilo, quando a gente está mais sossegado em casa e consegue com uma tranquilidade acompanhar a live. Então a live de hoje, a minha proposta, como eu comentei lá no Instagram e no Facebook, né? Eu busquei sugestões, né, de assuntos, certo? Para a gente acabar abordando um pouco aqui, tá? Tem várias sugestões e eu fiz uma leitura, né, para a gente não ficar tendo uma demora na dinâmica toda das previsões aqui. Faz uma hora atrás, separei todas as perguntas, separei tudo aquilo todas as sugestões que vocês nos mandaram, vocês me mandaram, e eu acabei fazendo já a previsão, certo? Então, para ficar mais dinâmica, para não ficar uma live tão demorada, certo? E para ficar um papo bem tranquilo, um papo bem legal e bem dinâmico, certo? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre essa visão geral sobre as previsões para o mês de maio. Quem ainda não me conhece, eu sou Denis Mapelli, sou cartomante, terapeuta integrativo e trabalho com leituras de cartas ciganas, trabalho com a leitura de previsões e a leitura terapêutica também. Então, meus contatos tem aí nas redes e ficou interessado, alguma coisa assim, ou quer entrar em contato também, entra em contato, a gente conversa sempre sem problema nenhum. Então, a gente vai dar uma olhada de uma forma geral qual é que é a energia que mostra as cartas ciganas para o mês de maio. Vamos falar um pouco também, uma das perguntas que está muito em voga agora, as questões sobre o coronavírus, tá? Fiz algumas perguntas e fiz as leituras também de quais são os prognósticos que a gente tem para isso, certo?
As questões de emprego, certo? De trabalho, a gente vai acabar abordando um pouco, como fica a questão financeira e econômica, de uma forma geral, do país. Aquelas coisas que estão canceladas, aquelas situações que estão adiadas ou em pendência também, como é que vão ficar. Como começa a desenhar a pós-crise, né? Como vai ser o andamento disso depois que as coisas começarem a tomar um caminho, certo? Normalidade, a gente sabe que as coisas não voltarão à normalidade como era antes, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a pós-crise também, um pouco sobre o clima, né, que foi uma pergunta que veio. Quais são as formas mais potentes para passar maio, certo? A Estela Queridona foi uma pergunta super interessante que eu achei e é muito bom de ver. Eu acabei me emocionando com a resposta que veio, tá? Nós vamos falar um pouco também sobre a questão da presidência, como é que fica Bolsonaro, como é que fica toda essa questão política um pouco, certo? E então vamos lá. O que a gente tem de previsão geral? Quais são as perspectivas e quais são os prognósticos para maio, tá? Até deixei o jogo aberto aqui para mim, certo? Dessa perspectiva geral. E eu acabei separando um pouco. Primeira quinzena de maio e uma leitura também para a segunda quinzena de maio. E qual é que é a energia, qual é a maior ansiedade que as pessoas terão em maio. É muito forte, é muito grande a perspectiva por uma liberdade. Isso é o que gira o mês de maio, as pessoas buscando uma liberdade, as pessoas buscando por poder sair na rua, por começar a ter um convívio novamente, tá? Esse é o maior objetivo que vai se buscar em maio. Mas o desenho não é tão positivo para isso. A primeira quinzena de maio, ela se mostra como sendo um momento onde vai se decidir muito sobre as fases do isolamento ainda, tá? Maio, de uma forma resumida, pede muito isolamento, certo? Pede um cuidado ainda quanto à questão do distanciamento social, pede demais ainda uma cautela quanto à flexibilização da circulação e da movimentação. Então a primeira quinzena, então, muita resolução, muitas coisas se discutindo e se resolvendo como ficarão as fases de isolamento. Decisões sobre como isolar, o que isolar, o que fica aberto, o que fica fechado, tá? Quem estuda baralho cigano, quem entende um pouco de baralho cigano, a primeira quinzena vem torre muito forte, certo? A torre pedindo isolamento. A torre sempre trazendo esse desejo com que nós executar o isolamento, certo? Para a gente acabar ficando mais isolado, para a gente acabar respeitando isso, tá? Então, por isso que vem tanto essa angústia da liberdade, por isso que vem tanto essa força, esse pensamento, essa intenção que as pessoas colocarão para a circulação, para a liberdade, mas ainda não é o momento, certo? A segunda quinzena, ela vem com uma ansiedade maior, ela vem com uma instabilidade maior, ela vem com uma confusão mental muito grande, uma confusão nas tomadas de decisões, se decidindo hoje uma coisa, daqui a 3 dias se mudando isso, se desenhando algo para essa quinzena e isso que foi decidido agora entrando em discussão de novo e ter que voltar, sabe? Então é um mês extremamente instável, é um mês extremamente forte nessas questões de tomada de decisão.
o desenho que aparece todo dia, eu tenho que desenhar o amanhã. Sabe, o reflexo de hoje é o que eu vou projetar para amanhã. Então, a gente não pode pensar naquela perspectiva de que 20 de maio as coisas acontecerão. Não. A gente só vai saber o que vai acontecer dia 20 de maio com o que resultar no dia 19. Então, a ansiedade pela liberdade, ela carrega muito isso, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem aqui, o que a gente tem na Terra, o que a gente tem nas decisões aqui, elas sempre serão pautadas com o que está acontecendo ontem. Então, o saldo que deu ontem é o resultado do hoje. Como o Marcos está complementando muito, é muito complexo mesmo, sabe? É muito complicado, né? Eu vejo isso toda vez que eu fiz abertura, e principalmente nessa abertura que eu acabei fazendo agora à tarde sobre isso, é um caminho muito nebuloso, certo? É um caminho muito instável, é um caminho onde a gente só consegue enxergar só consegue enxergar os passos em 50 metros à frente, sabe? A gente não sabe o que tem depois disso, certo? Então, toda essa instabilidade, toda essa complexidade, tudo isso que vai envolver maio, vai pedir muita energia das pessoas, certo? Aparece demais, vem esse recado para as pessoas pouparem energia, para as pessoas considerarem a energia de alma, a energia do hoje. Não esgotem tudo no hoje. Amanhã a gente vai precisar de novo. Amanhã eu não sei qual é que vai ser a energia de amanhã, qual é que vai ser a dinâmica de amanhã. Então, se pedindo muito por isso. Conservem energia, cuidem da alma, cuidem do brilho, certo? Valorizem qualquer momento e todos os instantes que a gente tiver no mês no mês de maio, certo? Então, tem sempre essa dinâmica. Se pensa em abrir, volta e fecha. Essa semana a gente abriu e viu que não deu muito certo. Semana que vem você vai ter que fechar de novo. Então, não se pode ter uma perspectiva já a médio prazo. Eu não posso ter decisões sendo tomadas na primeira quinzena, achando que eu vou manter ela na segunda quinzena também. Um dia após o outro, uma semana após a outra, certo? E essa vai ser a dinâmica do mês de maio. Eu não gosto de fazer uma previsão, Denis, mas o que vai acontecer maio, junho, julho? Não sei, com o desenho que eu vi para maio, é muito desafiador a gente ver junho, certo? É muito complicado, é muito imaturo a gente acabar tentando entender junho se a gente não conseguiu nem entender maio e nem entender todas as questões que estarão envolvidas em maio. Mas, como a gente é um pouco curioso, eu acabei perguntando uma pincelada de junho, e a pincelada ela também não é das mais positivas também, certo? Então, o trabalho, o dever de casa, ele vai ter que ser muito bem feito em maio para junho ser leve. Porque pela dinâmica toda que a gente vai ter maio, junho vai ser pesado. Então, é nesse ponto que a gente tem que ter consciência. Né? É nesse ponto que a gente tem que bater sempre. Isso não é uma coisa do vizinho, é uma coisa nossa. Todos nós estamos envolvidos nisso. Né? Todos nós tivemos que mudar uma dinâmica de vida, nós tivemos que mudar uma rotina do dia a dia para se encaixar, certo? E quem não se encaixa nisso vai começar a perceber que está fora totalmente de uma realidade que está se vivendo hoje, certo? Então, o recado é fazer o dever muito bem feito em maio, para junho não ser tão pesado, para junho não ser tão difícil, certo? Para junho não ser tão instável, para junho a gente ter uma segurança, a gente ter uma estabilidade maior, tá? Quanto à questão do coronavírus, então, a circulação na rua, agora em maio, cautela demais, atenção demais, tem que circular na rua, pessoal.
quem tem necessidade de circular. Às vezes a gente fica pensando muito nisso, mas eu preciso, né? A gente tem uma necessidade a gente tem uma necessidade de circulação, a gente tem necessidades básicas aí, pagar alguma conta que às vezes a gente não consegue por um aplicativo, ir no supermercado, ir numa farmácia, alguma coisa assim. Deem prioridade para as pessoas que precisam circular. Deem prioridade para eles. O respeito está sendo muito exigido. E era uma coisa que a gente percebe que a população perdeu muito. A questão do respeito pelo outro, de cuidar o outro, de respeitar o horário do supermercado do outro, do mais idoso, que tem um supermercado lá aberto para ele das 7 da manhã às 8. Então, isso é que a gente tem que respeitar. Respeitar isolamento social e, principalmente, respeitar essa cautela que as cartas ciganas pedem. Cuidado para não cair na armadilha. Aparece muita raposa mostrando isso. Aparece a raposa dizendo: saiu na rua, tu vai com cautela, tu vai com proteção, porque senão tu cai na armadilha. Porque senão tu cai também na contaminação. Senão tu vai acabar te prejudicando com o que está rodando, com o que está pegando aí na rua também. Então, quanto à circulação na rua, extremamente cautelosa e respeitosa. Tem que se respeitar, tem que ter limite e principalmente tem que ter consciência, né? Eu tenho que parar de pensar em mim apenas, eu tenho que parar de ficar só nessa questão, mas eu preciso, sim, eu preciso, mas a gente tem que se colocar no lugar daquele que está precisando mais do que eu e tem uma restrição maior do que a minha, né? A loucura que foi a corrida pelo supermercado porque o mundo ia acabar, parece, sabe? Pessoas saindo com 12 latas de azeite, 12 latas de óleo num carrinho de supermercado, e a gente sabe que às vezes aquela família que precisa de uma lata de azeite faz 15, 20 dias que não vem, né? Então é consciência, é cautela, é zelo, é cuidado em qualquer movimentação que for feita na rua, certo? Flexibilizar a circulação. O recado é muito claro das cartas ciganas, vem o rato de cara, certo? Então, flexibilizou a circulação, aumenta a contaminação. Se pensar em circular, se pensar em acumular, se pensar em ter proximidade de pessoas e de gente na rua, contaminação se alastrando muito rápida, indo muito sorrateira, certo? E não se consegue ter o controle disso, né? A gente sabe que nós temos o rato, ele representa muito para isso, como as coisas se disseminam, como as coisas se alastram muito rápidas. Então, flexibilizou a circulação, se abriu portas, eu só tenho rato na minha frente, certo? Eu só tenho rato na minha jogada, eu só tenho contaminação sendo alastrada cada vez mais. Quanto à questão da cura do coronavírus, certo? Querida Andréia Bafa, sim, só saiu cartas pesadas, certo? Por incrível que pareça, né? A gente, como cartomante, às vezes a gente quer buscar uma carta mais leve, a gente quer buscar uma resposta que seja mais confortável, mas foi muito difícil nas previsões de maio sair isso, né? E o recado era esse: não tenta porque não vem, certo? Se tu escorregar por um lado, acaba caindo por aquele lado ali, certo? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quanto à questão da cura, pessoal, o que vem no jogo? O que as cartas ciganas mostram pra gente? Muito estudo, tem muitas instituições estudando, certo? É uma grande prova que essa vivência que a gente está tendo hoje, que essa situação que a gente está passando hoje, é uma das maiores provas de que o estudo vale investimento, né? A ciência vale, o estudo vale. O estudo, ele não é gasto, o estudo é investimento, né? Então, aparece muitas instituições estudando, muitas instituições virando 24 horas por dia em estudo, em investigação.
eles estudando como vai se encontrar a cura, como se encontra uma vacina. Porém, o vírus é extremamente mutante, muito mutante. O vírus muda de um lugar para o outro. Aparece uma característica muito de navio. Então, o que isso representa para nós? O vírus de um determinado local, de uma determinada região, assim, ó, muito mutável em outro lugar. Ele já chegou com uma característica, ele já chegou com uma cara nova em outro lugar. Certo? Então, eu não tenho vacina, eu não tenho uma vacina que seja tão ampla que ela acabe pegando várias cepas do vírus. Então, essa é a dificuldade maior. O vírus que eu estou fazendo hoje é esse o desenho que eu vejo no jogo, esse é o desenho que eu estou vendo na carta, assim. O estudo que está sendo feito para a cepa de agora já é a cepa diferente de amanhã. Então, a mutação do vírus é muito grande. A mutação do vírus ela acaba se tornando muito rápida. Mas as cartas sempre são muito sábias e elas são muito conscientes, e quando elas querem trazer um recado e quando elas querem também trazer a mostrar a verdade, a mostrar a realidade, elas sempre têm um total reconhecimento nosso. As cartas dizem muito que está sendo dado pouca atenção para a força, pouca atenção para a cura através da natureza. Fitoterápicos, florais, eles devem ser mais acreditados. Deve-se ter uma confiança maior na cura pela natureza. A força da natureza sendo muito mais a favor no tratamento, na diminuição de sintomas e num controle muito maior da disseminação do vírus, certo? É impressionante como aparece, como vem a questão da natureza aí. E o recado que vem da natureza é bem esse, ela olhando de canto e dizendo: quando que você vem para mim? Porque eu tenho muito para te entregar, certo? Eu estou aqui, eu estou aberta para ajudar vocês. Só que a gente sabe que, infelizmente, a corrida da química, a corrida da força farmacêutica, ela acaba caminhando às vezes por uma jornada aí que deveria respeitar e deveria olhar um pouco mais para a Mãe Natureza também, porque ela está aqui. Ela está aqui para auxiliar e ela está aqui para ajudar. E a Mãe Natureza, ela vem falando muito isso quando eu joguei para cura. Ela vem pedindo atenção, certo? A mesma atenção que se dá, a mesma atenção que se tem com tantos outros meios, com tantas outras coisas hoje em dia, a natureza ela tem que ser respeitada também. E a natureza ela vem dizendo isso. Quem dera que se acreditasse mais, quem dera que se apostasse mais na natureza, que se respeitasse mais na natureza, a cura, o encaminhamento e o controle disso seria muito mais fácil. Tomara que junho, quando nós retornarmos aqui no dia 1º, isso já tenha se desenvolvido um pouco mais. Mas maio, a gente sabe que a perspectiva toda está se encaminhando, está se andando para essas situações aí. Pessoal, quanto à questão do emprego, certo? Como é que ficam as questões de emprego, colocação no mercado de trabalho? Eu acabei se separando um pouco, certo? Fazendo uma leitura para quem está empregado hoje, para quem entra maio empregado, e para aquelas pessoas que estão desempregadas, tá? Quem está empregado hoje, quem entra maio empregado, ficar esperto, ser estratégico, certo? Pois os profissionais que pensam, os profissionais que têm
sacadas estratégicas, aquelas pessoas que trazem solução, aquelas pessoas que pensam, elas serão muito bem aproveitadas e elas permanecerão nos seus postos de trabalho, tá? Essa sim. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que entram no automático no trabalho, que fazem por fazer, que não têm uma consideração, infelizmente, essas pessoas aí, elas ficarão muito complicadas nas relações de trabalho delas. Então, se entregue de coração, faça com alma, faça aquilo que gosta, certo? Faz aquilo que tu ama, faz aquilo que tu gosta de fazer, aquilo com que tu tem uma inspiração para fazer. E outra coisa que vem, outra perspectiva que vem muito nos postos de trabalho ocupado hoje, é um mês de muito acordo. Então, é um mês que vai estar carregado com acordos coletivos, é um mês que vem com reduções acontecendo, então é um mês de muita conversa entre trabalhador e gestor. É um mês onde vai acabar acontecendo muitas negociações de contrato, muitos acordos, acordo coletivo, sabe? Tudo isso que envolve processos de trabalho, eles serão redesenhados, eles serão trazidos de novo na mesa, vem à tona de novo, para as coisas acabarem se ajustando. Então, o que foi definido em março, o que foi definido em abril, quanto aos acordos de trabalho, maio vem para discussão de novo, certo? Vem muito pautado nisso, nas discussões e nas conversas, novamente, acontecendo relacionado ao trabalho, certo? Quem está desempregado, quem está procurando emprego, quem ficou sem emprego, quem está fora do mercado de trabalho, vem o maior recado: escuta teu coração, aposta naquilo que tu ama verdadeiramente para ser feito, certo? Novas parcerias aparecem, oportunidades aparecem desde que você esteja fazendo aquilo que diz a tua alma, aquilo que diz o teu destino, aquilo com que tu tem uma afinidade maior para fazer. Muitas pessoas mudando totalmente o rumo profissional. Eu me formei nisso, certo? Sou graduado nisso aqui por uma questão de ego. Bati muito nisso porque a família me empurrou para isso. Eu tinha que seguir isso. Essas pessoas terão que se recolocar no mercado de trabalho buscando realmente a sua essência, certo? Aquela pessoa que tem a essência de ser, por exemplo, terapeuta, vai ser terapeuta, vai estudar isso, te desenvolve nisso aí, porque vai dar certo, né? O Marcos acabou questionando antes, parcerias dão certo? As parcerias verdadeiras dão certo, Marcos. As parcerias de alma, as parcerias para uma evolução e para um bem maior, elas dão certas. Agora, parcerias frias, negociações frias, negociações onde eu quero ganhar um proveito de alguma coisa, onde eu quero recuperar março e abril que ficou parado, não dá certo. Tá? Infelizmente, junho já vai acabar trazendo o resultado aí muito complicado e um resultado muito indesejável para aquilo que a pessoa estava esperando. Então, quem está procurando um emprego, quem está procurando por uma colocação no mercado de trabalho, escuta a tua essência, certo? Escuta isso. Considera o que o teu coração está pedindo, considera o que a tua alma tá pedindo para você. Faz aquilo que ama, certo? Faz aquilo. Eu amo um animal, eu amo pet e fico brigando num escritório, trabalhando como advogado, estou sendo infeliz. Dá uma atenção para esse teu lado, para esse outro lado que está te chamando, certo? Então,
se identifiquem com aquilo que faz sentido na vida, se identifiquem com aquilo que você tem habilidade nata, com aquilo que tu faz naturalmente, com aquilo que as pessoas se encantam quando tu faz. E aí tem o resultado. E aí o resultado acontece, as coisas acontecem, maio vai ser muito mais leve. Maio é um momento que vai fazer as pessoas se descobrirem nos talentos, certo? É um momento de tu buscar um novo, é um momento de tu redescobrir muitas coisas que se pode fazer, tá? Então, façam isso. Às vezes é uma loucura eu largar tudo, perdi meu emprego. A gente sabe que tem várias pessoas passando por isso, que isso é uma dificuldade que a gente tá vivendo. E esse é o ponto que maio vai trazer para a pessoa, sabe? É dar aquele chacoalhão, dizer, escuta a tua alma, escuta a tua essência, certo? Busca um novo caminho, busca uma nova carreira, porque o mundo não acaba, o mundo não vai acabar em junho, não vai acabar no final de maio, a vida está aí pela frente. E muitas dessas situações que estão acontecendo agora, elas vêm mostrar que as pessoas estavam no caminho incorreto, que as pessoas estavam num caminho que não ia trazer uma evolução, que não ia trazer uma felicidade. Então busquem ser felizes, busquem por isso, busquem entrar em sintonia com a essência de vocês, porque as coisas fluem de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais feliz e trazendo uma gratidão muito grande. Vou mandar, pessoal, senão acaba o nosso tempo, financeira e economia, certo? Quanto às questões financeiras, as questões econômicas, é hora de mudar as políticas e a gestão econômica, certo? E vai acontecer nesse mês aí. É um mês de mudança, é um mês de novos pensamentos econômicos, novos pensamentos sobre gestão financeira. Principalmente, tem que se buscar investimento externo, certo? Chegar num ponto agora em maio que o Brasil vai ter que buscar dinheiro fora, tá? Porque aqui vai ficar um pouquinho complicado de se conseguir pagar tudo, de se conseguir cumprir todas as metas, todos os orçamentos, tudo que está previsto para esse mês. Então tem que vir buscar investimento de fora, certo? E principalmente tem que ter humildade para aceitar isso. Tem que ter humildade para aceitar que venha esse investimento de fora para cá, porque ele é um mês que ele vai ser muito carregado também, ele é um mês que marca muito todas as pessoas que estavam, todos os investidores, a grana que estava de fora aqui, janeiro, fevereiro, esse dinheiro voltou para fora. Certo? Esse dinheiro não ficou aqui. Então, capital externo, ele vai vir para ajudar nessa crise. Agora, não vir investimento de indústria, investimento de negócios aqui. Não. Vem investimento para ajudar a superar essa fase, superar esse caos todo que está se criando, que a gente já tem na nossa área da saúde. Então, aporte de fora vindo, mas para as questões de saúde, não para investimento, certo? Alguns contratos, então, alguns acordos, alguns investimentos que estavam vindo de fora, eles estão voltando para fora, certo? E por que principalmente está acontecendo isso? O país está sendo vendo lá fora como imaturo, tá? Não tem uma serenidade, não se tem uma maturidade financeira aqui nesse país. Então, toda esse perfil, toda essa apresentação que o país está tendo, está espingando lá fora com essas questões de imaturidade, de não ter serenidade, certo? Então, no momento que o país começar a mostrar que ele é maduro, que ele tem uma maturidade, volta a ter investimento. Enquanto isso aí não acontecer, não vem investimento, certo? E o empresariado daqui
quem roda a grana aqui no Brasil vai ter que ficar com o dinheiro daqui apenas, certo? E uma das coisas que começam a se movimentar também, exportações, sim, começa a abrir um pequeno campo. Então, aquelas empresas de exportação vão acabar percebendo que naqueles países onde a situação já está um pouco mais controlada, já está um pouco melhor, começa a abrir mercados novamente nesses locais aí. A disputa é muito grande, mas tem que ir para a briga para conseguir pegar uma boca, conseguir pegar alguma coisa lá fora também, tá? Quantas questões que estão canceladas, adiadas, quantas questões que ainda estão pendentes, que vêm vindo e que teriam que ter uma resolução agora em maio. De novo, maio vem com novos acordos sobre aquilo que seria resolvido agora em maio. Então, o que parou em abril vai ser resolvido em maio. A gente senta para ver o que tem. Senta de novo, foi como eu falei. Vai sentar agora em maio para a gente ver qual foi o saldo de abril. No dia 10 de maio, se senta para ver como é que foram os primeiros 10 dias. Então, tudo que está adiado, tudo que tá com pendência, ainda vai ser renegociado em maio, tá? Maio também mostra muita renegociação de contratos, renegociação de financiamentos, renegociação de aluguel, renegociação de empréstimos. É um mês ainda de muita negociação sendo feita. Então, tudo aquilo que estava em pendência, estava suspenso, eu ainda vejo suspenso, certo? Mostra no jogo essa suspensão ainda acontecendo, tá? Quanto às questões do clima, infelizmente o clima não vai nos ajudar muito, certo? Maio é um mês que ele vai vir com um peso climático também muito severo, muitos imprevistos acontecendo, então é aquilo, aqui no sul, por exemplo, um frio vindo, é chuva que não vai ser a chuva necessária que a gente está precisando, mas é daqui a pouco aquele temporal que cai que vai causar imprevistos. Então tem muitos imprevistos vindo nas questões climáticas que não vão facilitar esse nosso momento. Tá? Então a questão climática aí vai trazer algumas dificuldades nesse mês de maio, certo? Aquilo que se hoje deu sol e eu pretendo fazer alguma coisa que eu preciso de sol, faça hoje, porque amanhã tudo pode mudar, certo? Então, sempre vem essa instabilidade muito grande no clima, tá? Quanto às questões de política, certo? E Bolsonaro, como é que fica? Cada vez mais perdendo a força. Uma força política muito grande sendo perdida pelo presidente. Ele tendo que mudar uma postura governamental. Ele tem que tomar um outro rumo de decisões, um outro rumo de governo, um outro rumo de política, certo? É um mês que vai ser muito pesado no colo dele e traz um alerta para ele. Por uma fala que ele vai ter, ele vai fazer explodir outras bombas. Tem comunicados extremamente pesados, tem falas no meio político que vai trazer muita confusão, vai trazer muito comprometimento, uma guerra de falsidade, uma guerra de mentira e uma guerra pelo poder. Então, é um mês que a gente vai ter que sentar na cadeira e é tipo aquilo, senta e aperta o cinto, porque tudo pode acontecer do dia para a noite. Mas as questões políticas extremamente fragilizadas, o comando político extremamente fragilizado, o presidente perdendo muita força política, o presidente perdendo a rédea da situação aí que deveria estar totalmente na mão dele. E por uma por uma situação ou por uma fala, né, dele, vem outra bomba que vai estourar no mês de maio, certo? Então, infelizmente, isso respinga para tudo quanto é lado, a gente sabe, mas são situações aí, são consequências que
que nós estamos vivendo, vivendo hoje, certo? Que mais falam? Me perguntaram também sobre uma premonição antiga sobre um terremoto que estaria para acontecer agora em maio, tá? Eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso, né? Mas durante o jogo eu fiz essa leitura. Não vem claramente um terremoto, certo? Não aparece claramente um terremoto, mas aparece, pessoal, países com uma população mais idosa tendo algumas complicações agora no mês de maio. Tá? Pode ser por intempéries da natureza, tá? Mas tem algumas complicações aí. Países com população mais idosa tendo um sofrimento agora no mês de maio. Pode ser por esse terremoto, não sei, entendeu? Não mostra. As cartas não trazem isso, mas as cartas trazem sim uma dificuldade, um sofrimento para um sofrimento para esses países aí com uma população mais idosa, tá? O que mais nós temos aqui, então? Formas. A Estela, queridona, veio com uma pergunta que me deixou assim muito feliz. Quais são as formas mais potentes para a gente passar maio, né? As formas que pode trazer pode trazer um sossego para a gente agora no mês de maio. É a gente colocar mais alegria na vida e valorizando aquilo que a gente tem dentro de casa, né? Então traz muito isso, a valorizar o belo que a gente tem, é valorizar um sorriso, é valorizar a gentileza, é valorizar a generosidade. Isso é uma das armas mais potentes que nós teremos em maio. É a nossa verdadeira beleza, é a nossa verdadeira conexão com a nossa alma, conexão com o nosso interior e conexão principalmente com a nossa espiritualidade, certo? Se conectem, rezem, orem, vibrem, vamos trabalhar com mantra, vamos vibrar alegria, vamos vibrar felicidade, vamos vibrar uma positividade para o mês de maio. Todas as cartas trouxeram uma situação pesada, um período pesado. É pesado e o nosso papel agora não está vibrar nesse peso, vibrar nessa conexão toda com essa carga tão negativa. E sim, vamos vibrar alegria, que nós estamos conseguindo superar. Nós superamos abril, nós superamos março, nós superamos várias dificuldades já e vamos levar um pouco mais de alegria para toda a população cega, a população invisível que está sofrendo, né? Nós temos uma casa, a gente tem um teto, a gente tem condições, a gente tem comida, a gente tem um mínimo de conforto. Então vamos levar uma alegria, vamos levar uma oração, vamos levar uma vibração para aquelas pessoas que tanto estão precisando nesse momento aí. Para quem está lá na linha de frente, para quem está na linha de ataque, para quem está lá combatendo tudo isso. Para aquele que está acamado, para aquele que está em casa isolado, não pode sair porque não sabe ainda qual vai ser o resultado dele, certo? Então, vamos vibrar nessa positividade, vamos vibrar no amor, vamos vibrar nesse carinho que a gente tem que ter com o outro. Minha vizinha não pode ir no supermercado, a generosidade de bater, mandar uma mensagem para ela, se está precisando de alguma coisa para ela não sair de casa, certo? Esse é o nosso, essa é a nossa missão agora em maio, certo? Pós-crise, queridos, o que acontece, tá? O que já traz para nós sobre a pós-crise? Vendo essa energia, vendo todo esse movimento que nós estamos tendo agora, tá? Se tudo acabasse no final de maio, certo? Pós-crise, isso a gente só vai saber setembro, outubro, tá? Quando tudo isso começar a se alinhar novamente, tá? Mas, por exemplo,
terminando tudo, uma hipótese, terminando tudo agora em maio, emocionalmente, as pessoas tendo que buscar equilíbrio emocional. Tá? Um dos maiores reflexos de tudo isso é a emoção das pessoas, é o lado sentimental, é o lado emocional que está ficando extremamente fragilizado, é o lado emocional que está vindo à tona daquelas pessoas que nunca deram bola para isso, que nunca deram atenção para isso. Então agora é hora de buscar equilíbrio emocional. É hora daqueles que não refletiram por que tiveram que se isolar. Qual é que é o significado disso? É olhar para dentro, olhar para a alma. Quem não aprendeu ainda, ou não atendeu, ou não entendeu o recado, ele vai ter que entender. Porque toda essa crise, toda essa situação que a gente está passando, quem não entendeu o recado, quem não fez a lição de casa, será excluído automaticamente das relações. Vai ser uma pessoa extremamente superficial. Ela vai falar e ela vai trazer uma experiência que ela não viveu. Ela vai trazer uma experiência que ela não colocou o pé dela no chão, que acabou convivendo durante todo esse momento que a gente está vivendo. Então, o pós-crise vai ser isso, trabalhar a emoção, trabalhar a essência, trabalhar a alma, trabalhar a nossa verdade. E muitas pessoas, elas mostrarão a sua verdade depois que tudo isso aqui começar a se organizar. Pós-crise relacionado a emprego, muita disputa por um emprego, né? Muitas pessoas indo à luta, muitas pessoas buscando uma nova colocação no mercado de trabalho. E o financeiro, pós-crise, muito medo, as pessoas com muito receio, quem tem grana não vai gastar, quem tem investimento não vai fazer porque é aquilo, depois que as coisas começarem a entrar, não numa normalidade, mas no momento que as coisas começarem a ser colocadas no trilho, quem tem dinheiro, quem tem grana, não vai sair dando tiro e não vai sair fazendo grandes investimentos. Então, sim, maio já mostra o início de um momento um momento de recessão, sim, que ainda vai vir pela frente. Então, esses são os nossos desafios. Queridos, eu quero agradecer demais a paciência de vocês, a companhia de vocês durante essa live. Estou extremamente feliz porque foi a primeira live que eu fiz sozinho, antes eu só participava como convidado de outras lives. Eu espero que... Sim, Simone, tem que economizar dinheiro sim, certo? Guardar no cofrinho todo o dinheiro que tem. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem dos próximos de vocês. Cuidem cuidem de toda a essência. Se conectem. Rezem, uma coisa que muita gente não faz, é uma coisa tão simples de fazer. Rezem, se conectem com a espiritualidade, se conectem com a alma de vocês aí. E muito obrigado mesmo por estarem conosco nessa live, e eu prometo que dia 1º de junho, certo? Dia 1º de junho nós estaremos aqui de novo com uma nova live para o mês de junho, e eu tenho certeza que vocês dois... tem um cara aprontando lá atrás, certo? Uma participação especial do Tuti lá querendo subir na parede, certo? Chamando a atenção de vocês para lá também. E ele é um grande carinha que a gente tem aqui em casa, que ele traz muita felicidade pra gente. Então, assim, 1º de junho nós estaremos reunidos aqui de novo. E eu tenho certeza que vocês estarão junto comigo, vibrando nessa positividade em maio, fazendo esse mundo e as nossas relações ficarem melhor durante o mês de maio. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos vocês. Eu continuo atendendo online, certo? Agenda durante os finais de semana. Durante a semana tem alguns horários que eu tenho à disposição aí para atender, atendendo de noite também. Sempre tem
uma agenda aberta, certo? Eu desejo a todos vocês, então, um caminho iluminado, um caminho de proteção. Quem puder em casa, fique em casa. Quando precisar sair de casa, use máscara. Quando precisar de casa, respeitem o isolamento, respeitem o distanciamento. E principalmente, quem mora com outras pessoas, respeitem quando vocês voltarem para casa, para não trazer o que está fora de casa para dentro da casa de vocês, certo? Isso é um cuidado que tem que ter, um cuidado que não está se falando nisso. Tudo que eu trago do supermercado, que eu trago de sacola, que eu trago de roupa, que eu trago de tênis, o que eu trago da rua. Certo, queridos? Um beijo no coração de todos vocês. E olha só, segunda-feira vai ter surpresa aqui no Instagram. Tem uma nova série de vídeos sobre como nós conseguimos nos libertar de uma negatividade de pensamentos que nos bloqueiam. E eu espero vocês todos aqui. Não vai ser live, mas vai ser vídeos todas as semanas para potencializar isso. Um beijo no coração de todos, gratidão por todos, gratidão pelo carinho de vocês. Vocês são extremamente especiais na minha carreira, na minha vida como cartomante, como terapeuta integrativo. E obrigado por fazerem parte da minha vida. Um beijo e esse vídeo ficará lá no meu canal no YouTube e eu vou disponibilizar também ele no Facebook. Fiquem com Deus, queridos, e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima live. Me sigam no Instagram, me sigam lá no Facebook, que todas as semanas a gente vai vibrar pelo amor, pela positividade. Beijo no coração, fiquem com Deus.